Seja bem-vindo ao mundo marcial. Muito está associado ao ninjutsu no mundo atual. No entanto, a palavra ninjutsu é uma combinação de duas palavras ninja e jutsu, que significa habilidade e prática, respectivamente. Essa arte costuma ser associada aos ninjas e seu estilo de luta. O ninjutsu também pode ser chamado de ninpo, que significa literalmente artes ninjas. Onde o ideograma significa método, lei, regra, princípio, modelo e sistema. Os ninjas têm um código de conduta chamado Ninpo-Ikan. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, ninjutsu não é só violência ou batalhas de rua indiscriminadas que vêm com muito derramamento de sangue como era na era ninja. Indivíduos com habilidade em ninjutsu podem se defender contra ataques e infligir ferimentos graves ao oponente. Neste vídeo, irei quebrar esta arte em pedaços. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Os elementos básicos do ninjutsu foram desenvolvidos e documentados por um grupo de samurais das províncias de Iga e Koga no Japão. Essas áreas são consideradas o berço do ninjutsu moderno. Nesses lugares, você ainda pode sentir a presença dos ninjas e ver sua verdadeira natureza. O ninjutsu foi criado como uma mistura de técnicas e habilidades de guerra de guerrilha. O método tradicional inclui camuflagem, fuga, uso de arco e amplo conhecimento de medicina, explosivos e toxinas. O ninjutsu foi criado sob a influência de guerreiros japoneses, chamados ninja no ocidente. Guerreiros, pertencentes a diferentes grupos, especializados em espionagem, combate e habilidades filosóficas. No sudoeste de Honshu, a ilha central do Japão, ficam as províncias montanhosas de Iga e Koga. Os habitantes desses distritos se organizaram em comunas e defenderam zelosamente seu território dos senhores feudais vizinhos. Samurai rural dia após dia treinava jovens camponeses na guerra de guerrilha. O terreno montanhoso permitiu que o povo de Iga e Koga confiasse em métodos de guerrilha, como emboscadas, ataque surpresa e furtividade atrás das linhas inimigas. Ninjutsu não é muito novo no mundo moderno. É sinônimo da palavra ninja, que representa um grupo de heróis com táticas de autodefesa. O ninjutsu se desenvolveu em um determinado período no Japão e fez uma transição perfeita para a era moderna. A história do ninjutsu tem várias vertentes. Não existem tantas escolas de ninjutsu por aí, pois a maioria das pessoas conhece essa habilidade por meio de alguns vídeos. Mas o que você vê no YouTube é apenas uma ponta do iceberg. A arte não é toda sobre luta de espadas ou movimentos rápidos. Ninjutsu é uma arte completa. Envolve o trabalho normal de pés, golpes, agarramentos, chutes e socos de artes marciais. Além disso, essa habilidade tem a ver com armas e desarmar um oponente. No geral, o ninjutsu é uma poderosa ferramenta de autodefesa. No entanto, como toda arte, existem diferentes variações de ninjutsu, e todas vêm com seu conjunto de habilidades. A técnica e o equipamento necessários para executar cada estilo serão diferentes. Taijutsu é um estilo único e tem a ver com luta desarmada. Você terá que usar seu corpo a seu favor e se defender em situações perigosas. É aqui que você aprende a arte de socar, agarrar e golpear. Kenjutsu e Soujutsu são técnicas muito mais perigosas. Envolve luta com espada e lança, respectivamente. Leva anos para dominar o Soujutsu e o Kenjutsu devido à sua complexidade. A verdade é que ambos foram usados principalmente na era contemporânea, especialmente em frentes de guerra. O ninjutsu moderno tem a ver com taijutsu e a habilidade de desarmar e incapacitar o inimigo. Isso é feito para atender à demanda do mundo moderno, que visa a legítima defesa. Em segundo lugar, é difícil encontrar professores que sejam bons com soujutsu e kenjutsu. Por esta razão, a maioria dos programas que você frequentará será voltada para o taijutsu. Por mais surpreendente que pareça, ninjutsu também é cultura. Ninjas no Velho Mundo possuem habilidades de canto e dança junto com esta arte. Isso ajuda no seu desenvolvimento pessoal e pode servir como uma forma de disfarce contra adversários difíceis com atenção aos detalhes. Com a arte marcial, você deve saber que o que você vê nos filmes não é a realidade. Não espere se tornar um ninja voador com uma espada após o treinamento. O verdadeiro ninjutsu é uma arte de combate seria que ensina os combatentes como funciona o corpo para o combate e o manuseio de armas. O ato foi revolucionado para se adequar à paz e tranquilidade pelas quais o mundo moderno é conhecido. Acredite ou não, artes físicas como o ninjutsu podem trazer muita satisfação à sua vida. É uma alternativa ao exercício físico e, a longo prazo, vai tonificar o corpo. Além disso, existem outros benefícios importantes do ninjutsu, que você não conhece como construir músculos do corpo. Ninjutsu envolve muito movimento do corpo.
Ele incorpora todas as partes do seu corpo, tanto a zona inferior quanto a superior. Sua resistência e agilidade irão melhorar da mesma forma que sua flexibilidade será levada para uma zona totalmente nova. Com o exercício regular, você passa a maior parte do tempo pensando em quando terminará, mas o treino de ninjutsu é divertido e pode acabar antes que você perceba. Você dificilmente percebe o tempo passar, e os resultados serão gritantes se você for consistente com a prática. Perder peso. Sabemos que isso pode parecer exagero, mas o ninjutsu pode ajudá-lo a perder alguns quilos em apenas um curto período. Você será capaz de eliminar as gorduras teimosas, além de obter o corpo dos seus sonhos. O treinamento não é intenso e sua forma atual não restringe seus movimentos. Melhore a autoconfiança. Com uma nova habilidade, você se sentirá mais confiante em sua capacidade. Uma habilidade como essa eleva seu corpo e melhora sua autoestima. Você estará ansioso por um novo você e pronto para enfrentar os valentões. Melhorar a saúde mental. Essa habilidade tem a ver com a autodisciplina e coloca muita ênfase na saúde mental. Além do combate físico, você aprenderá um pouco sobre a mediação, que a longo prazo melhora o foco e tira sua mente das preocupações. Em vez de estar em todos os lugares, seu nível de concentração melhora e você sente paz interior. Além disso, a arte marcial ninjutsu oferece benefícios de alívio do estresse. Você se sentirá relaxado e revigorado ao final de cada sessão. Você estará focado no desafio do dia equipado com a mentalidade certa para assumir tarefas agitadas. Dicas de treinamento em ninjutsu para qualquer pessoa usar. Você não pode controlar seu ambiente, mas pode se controlar. Na fundação do ninjutsu está o entendimento básico de que você tem pouco ou nenhum controle sobre seus atacantes. Sejam fontes físicas, psicológicas ou emocionais de estresse, perder tempo se preocupando, entrando em pânico ou negando a verdade das circunstâncias é convidar frustração ou fracasso. Os habitantes das aldeias ninjas em região Iga do Japão foram atacados quase diariamente. Em vez de mergulhar em sua miséria, eles se preparavam para funcionar em ambientes medrosos ou estressantes. Há muitas contas de sessões de treinamento nas quais os alunos percorriam florestas escuras enquanto seus parceiros esperavam uma oportunidade de lançar um ataque surpresa. Ao dominar a respiração, os sentidos e a consciência, eles foram capazes de funcionar. Além do mais, eles aprenderam a permanecer relaxados sob estresse. Atualmente, as fontes de estresse assumem muitas formas. Os desafios diários podem não se tornar ameaças psicológicas ou emocionais reais até que eles comecem a nevar. Não é um reparo caro para carros, você pode dizer. Só preciso que o carro pegue meu primo no aeroporto amanhã. Não seria grande coisa, mas com minhas horas reduzidas no trabalho. Assim como os ninjas da antiguidade, não podemos controlar nosso ambiente, mas podemos nos controlar. Lembre-se de continuar respirando, sorria e nunca perca seus 360 graus de consciência. Você sem dúvida leu inúmeros artigos que explicam o conceito de visão de túnel. Frustração, medo e raiva podem restringir sua consciência à origem dessas emoções, seu atacante. Como resultado, você está exposto à possibilidade de vários agressores. Este princípio também se aplica psicologicamente. Passe seu tempo frustrado ou zangado com suas circunstâncias e você poderá perder oportunidades que estão oscilando fora da sua visão periférica. A oportunidade está presente em todas as situações estressantes. Lembre-se de como a perseguição e a guerra ajudaram a transformar os ninjas não apenas em sobreviventes, mas também em lendas. Há algo a ser aprendido contudo. Os ninjas se referiam a esse princípio como Shikin Arimitsu Daikonyo, que se traduz aproximadamente como a cada momento detém o potencial de iluminação. Os inimigos dos ninjas desfrutavam de superioridade em números, armas e suprimentos. Os ninjas, no entanto, perceberam que havia uma coisa que seus inimigos não podiam tirar, sua capacidade de aprender algo novo a cada encontro. Esse princípio foi adotado e, eventualmente no tecido do treinamento de ninjutsu. A beleza do ninjutsu histórico é que o treinamento e a vida eram os mesmos. A única coisa que separou o fracasso da lição aprendida foi a mentalidade da pessoa envolvida. Eles se esforçaram para pegar algo novo de cada encontro e aplicá-lo durante o próximo. Eles nunca permitiram que seus egos atrapalhassem a revisão desse primeiro estágio vital do aprendizado. Condicionar-se ajudará você a ter sucesso em ambientes estressantes. O terceiro princípio é aquele que separa artistas marciais dos competidores de esportes e está no centro do treinamento em ninjutsu. Bruce Lee lembrou-nos que o melhor treinamento para o combate é o próprio combate. Separar um treinamento excelente do treinamento medíocre pode ser um desafio, porque normalmente não podemos participar do evento para o qual estamos treinando.
Como explicado acima, no entanto, os ninjas foram capazes de combinar o combate real com seu treinamento e elaboraram um sistema para aprender com cada ataque. Uma arte marcial completa treina você para se manter confortável em ambientes estressantes ou perigosos. Para fazer isso, ele deve ultrapassar os limites da sua zona de conforto periodicamente para condicioná-lo a ter sucesso sob pressão. Os praticantes modernos da arte realizam isso de várias maneiras, treinando com as luzes apagadas, defendendo-se enquanto usam olhos vendados ou algemas, afastando vários atacantes, superando obstáculos ambientais e neutralizando ataques verbais. Lembre-se de que o objetivo não é eliminar o medo. É permanecer confortável diante do medo e não ficar paralisado por ele. Quão eficaz é o ninjutsu em uma briga de rua? Ninjutsu é uma arte sofisticada. Você passará por vários exercícios e entrará em combates, como a que encontrará no mundo real. Hoje várias academias de ninjutsu mantêm sua tradição, mas com o pé no mundo moderno ensinando técnicas em uma situação da vida real. Você aprenderá como agarrar, bater, travar o dedo e puxar a camisa do seu oponente depois de dominar algumas habilidades básicas. Como acontece com a maioria das artes, se você dedicar horas de prática, isso se tornará uma segunda natureza. O mesmo se aplica ao aprendizado de ninjutsu. A chave para se defender é entender seu oponente e antecipar seus movimentos. Em casos perigosos, o que torna o ninjutsu diferente é que você irá treinar com armas e isso ajuda a entender como funciona, que é imprescindível para a defesa pessoal o manuseio de armas. O que você aprenderá em qualquer aula de ninjutsu pode ser adotado para o combate na vida real. Como em muitas artes marciais antigas, o ninjutsu se desenvolveu em muitos estilos diferentes e há várias organizações e escolas ensinando ninjutsu. O treinamento moderno é normalmente dividido em vários níveis e segue um sistema de classificação. Você aprenderá habilidades de luta semelhantes às de muitas artes marciais japonesas com golpes, luta no solo, travamentos, estrangulamentos, arremessos dentre outros, e ao contrário da maioria das artes marciais, o treinamento de armas também é praticado desde o início. Você também pode ser ensinado sobre o corpo humano e pontos de pressão, consciência mental, meditação, como permanecer flexível, como manter a forma física. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Espero que tenha ajudado você a aprender mais sobre as artes marciais. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.